Olá meus caros, aqui é o Corvo. O primeiro contato que tive com a obra de Guillermo del Toro provavelmente foi similar à maioria de vocês que me escutam. Foi, claro, através do grande clássico Pan's Labyrinth, O Labirinto do Fauno, que embora não seja um filme tão antigo historicamente falando, com certeza nós podemos já chamá-lo de clássico, em virtude da qualidade estupenda do roteiro, muito bem escrito, muito inteligente, muito sensível, sem falar, é claro, nas atuações de tirar suspiro e do estilo estético, visual da obra também, que é muito peculiar, muito autoral e que é, claro, uma marca registrada do próprio olhar artístico de Del Toro, mas também do seu grande braço direito, do homem que o ajudou, contribuiu diretamente para materializar suas visões ao longo de sua carreira. Falo, é claro, do homem que dirige o primeiro episódio de O Gabinete de Curiosidades, série da Netflix. Falo de Guillermo Navarro, cinematógrafo, que inclusive tem um Oscar, ganhou um Oscar da Academia, exatamente com o filme Pan's Labyrinth, que até hoje eu realmente também considero o seu melhor trabalho. Mas a parceria dele se estende com muitas outras obras de Del Toro. As principais, as mais notáveis, ou algumas das mais notáveis, né? Nós podemos citar Hellboy, El Espinazo del Diablo, Cronos, um dos primeiros grandes filmes interessantes do ponto de vista visual do Del Toro, enfim. Navarro sempre esteve lado a lado com ele. As ideias, a criatividade de Del Toro não poderiam ser expressas talvez sem a ajuda deste homem que dirige o primeiro episódio, Lot 36, né? Ou Lot 36. Notem a brincadeira que o Del Toro fez aí. 36, Lot 666, indicando algo maléfico, demoníaco, diabólico, que é basicamente a direção que esse primeiro conto, esse primeiro capítulo da antologia que ele apresenta aqui, terá uma direção mais demonológica. Del Toro, depois do meu primeiro contato com ele, eu fui, claro, consultar outras obras em virtude do estado de maravilhamento que eu fiquei com toda aquela fotografia estupenda do Navarro. Pan's Labyrinth foi minha porta de entrada, mas depois eu fui atrás de Cronos, além dos citados, com a ajuda do Navarro, é claro que eu assisti Crimson Peak, o não tão antigo The Shape of Water, enfim. O Del Toro, o que me admira no trabalho dele é sempre uma busca autoral, busca por traços, por representações estéticas que sejam de algum modo não muito similares à da maior parte dos autores, diretores, produtores de horror que nós encontramos no mercado. É um sujeito que tem uma filmografia grande, longa, mas não tão longa assim, se compararmos com outros diretores, mas que se nós pararmos para observar, analisar com calma, nós notaremos que sempre tem um estilo gráfico muito específico, muito peculiar dele. Ele é bastante dark, bastante gótico, mas também colorido em muitos momentos. Há sempre uma sensação de refino muito grande, um refino artístico muito grande nas obras dele. Elas são bonitas, medonhas grande parte delas, mas também muito bonitas ao mesmo tempo. E é uma beleza, digamos assim, que não é parecida como, por exemplo, as obras do Tim Burton, que lida também, né, com o gótico. Fez muitas obras, trabalhou com muitas obras góticas em termos modernos. O Del Toro procurou uma assinatura dele, um estilo dele, e também as suas referências, por serem muito diferentes de muitos autores, diretores contemporâneos, isso talvez tenha impactado um pouco na maneira dele de pensar, de visualizar, né, telas, imagens de horror. Del Toro, se vocês o perguntarem, coisa que já fizeram muitas vezes, né, em entrevistas, quais são os filmes preferidos dele, ele vai citar filmes da década de 30, 40, até ali 60 e pouco, sabe? Filmes em preto e branco, coloridos, mas que são filmes de uma época onde fotografia, construção de cenário, filmes realizados totalmente dentro de um estúdio, né? Trabalhados milimetricamente do ponto de vista artístico,
em termos de engenharia. Eram filmes muito fotográficos, digamos assim. E fotografia é uma parte fundamental do trabalho do Del Toro e a maneira como ele melhor se expressa. Ele escreve bem? Sim. Ele escreve bem, sim. Ele tem boas ideias. Ideias que nem sempre se materializam como boas execuções, bons filmes. Nem sempre. Nem todo filme do Del Toro é um bom filme, é um grande filme. É claro que The Shape of Water, o próprio Pan's Labyrinth, são filmes assim irretocáveis, né? É o Espinazo del Diablo, muito bom. Ele, como todo autor e diretor, ele tem acertos e erros, mas quando ele acerta, normalmente ele acerta para muito, porque ele brinca, ele experimenta muito com as obras dele. Eu acho isso de grande valor, né? Essa busca por autoria, busca por coisas que são próprias dele, caminhos, veredas dentro da sua imaginação, que provavelmente ele ainda não tocou, não experimentou. É alguém que te desafia. Então, independente da qualidade final, eu gosto de lidar com as obras do Del Toro, porque sempre tem alguma coisa nova no fim da experiência. Nunca é uma coisa necessariamente repetida em todos os setores. É claro que vai haver repetições, há sempre alguns vícios aparecendo. Todo autor tem vícios, né? Chega um momento que nós começamos de fato a nos repetir. Nós temos vícios, não apenas de linguagem, mas também de visão, né, de inspiração, conceitos que se repetem muito. Isso é natural, isso é normal, esperado. Mas em algum setor, em algum departamento das obras dele, normalmente vai ter alguma coisa interessante, chamativa, bela, macabra e bela. Enfim, né, tem algo a se ver. Algo que, no caso, o cinéfilo vai ficar pensando um pouco, né, ou em estado contemplativo. De fato, ter um contato sensível com um tipo de imagem ou representação que não é tão comum assim. No atual estágio do horror, e sendo um gênero tão antigo, trabalhado, feito desde os primórdios da sétima arte, né, e na literatura mais antiga ainda, é claro que é sempre difícil, né, criar e apresentar coisas novas. E as pretensões do Del Toro com o Gabinete de Curiosidades são bem grandes, né? Se nós pararmos para pensar, refletir um pouco na forma como ele abre a série, como ele apresenta a sua real intenção aqui. O Gabinete de Curiosidades, ele toma esse conceito partindo do pressuposto, né, de um princípio de um mundo mais antigo, onde pessoas não podiam viajar, entrar em contato com outras culturas, o mundo não era ainda globalizado como é, cheio de informação, né? Se nós quisermos descobrir alguma obra, referências do horror agora, nesse exato momento, lá da Nova Zelândia, ou ir na Tailândia, depois ir para o Canadá, nós conseguimos isso com um estalo de dedos, achar referências, imagens, obras curtas, longas, tudo está muito fácil ao nosso acesso. É muito fácil descobrir coisas novas, entrar em contato com referências folclóricas e culturais de vários lugares do mundo assim, rapidinho, né? E é uma realidade, nossa, muito moderna, né? Do final do século XX e agora do século XXI. Num grande passado longínquo, né? As pessoas que podiam viajar, ir a lugares diferentes, entrar em contato com pessoas, povos, culturas diferentes, tinham uma certa primazia, digamos assim, da informação, da comunicação e instrução dos demais, ou até mesmo a apresentação de coisas novas, né, de coisas que certamente seriam consideradas por um povo em específico exóticas. O Gabinete de Curiosidades, né, o pequeno castelinho cheio de gavetas e portas que ele apresenta logo na abertura de Lot 36, parte desse pressuposto, de alguém que viajou muito, entrou em contato com várias coisas e está apresentando referências diferentes de lugares diferentes. Ou seja, de certo modo, o Del Toro está dizendo aqui que a sua ideia, né, o seu objetivo, grande objetivo com esta série, é apresentar diferentes formas de horror de lugares diferentes do mundo, estéticas diferentes, olhares diferentes para dentro de um mesmo gênero.
né, formas de representação diferentes. Então, ao dizer isso, é claro que ele coloca um sarrafo muito grande, né, uma pretensão muito grande para aquilo que ele quer fazer ou aquilo que ele idealiza, levando-se em consideração que no horror muita coisa já foi feita. É difícil, né, criar coisas novas. De certo modo, ele pode se apegar, né, se colocar abraçado com um argumento de que muita coisa foi explorada, mas não necessariamente as pessoas experimentam coisas diferentes. Nós temos a tendência de ficar muito presos, né, aos grandes centros do cinema e não explorar um pouco o que há, né, em países mais periféricos, né, onde não tem tanto dinheiro e investimento assim. Isso é fato, né? Se o Del Toro quiser dizer isso, ele terá total razão. Então, embora o horror já tenha experimentado muito, várias referências culturais tenham sido aplicadas em filmes e séries, não necessariamente as pessoas conhecem. Então, quando ele parte de um ponto onde ele pretende criar uma série e apresentar várias óticas, vários locais e influências de horror, né, ainda de certo modo é válido. Válido porque as pessoas não têm muito o hábito de explorar isso, mas ao mesmo tempo ele coloca um patamar, né, um objetivo, uma meta muito grande para ser atingida, porque além de ser exótica, diferente e causar sensações mistas em um público acostumado com um paradigma só, ele ainda terá o compromisso de fazer representações dignas, né, de diferentes visões do horror e também de povos diferentes. Eu não sei se ele vai fazer isso na série como um todo, porque aqui, é claro, eu irei falar no caso, apenas do primeiro episódio, que foi aquele que eu assisti. Então, os demais eu ainda conferirei para descobrir realmente se a série, né, se o gabinete do Del Toro é de fato tão plural assim. Espero que sim, torço para que sim, porque isso aqui é muito, muito bem-vindo. Principalmente quando nós levamos em consideração um tipo de horror, né, as principais tendências e vícios do cinema americano. Mas o Del Toro, de todo modo, é alguém confiável nesse sentido. Ele pode fracassar? Pode, mas ele é confiável porque ele mesmo não é americano, né? Ele é um diretor, um visionário latino, e não apenas referências clássicas do horror clássico, old school, mais velhas que ele próprio, ele também introduz, né, elementos latinos em suas obras, nas suas retratações, quando está trabalhando. E trabalha também com muitos profissionais, né, de origem latina. É uma coisa que nós já vemos aqui no primeiro episódio, mas se nós fizermos uma pequena pesquisa prévia antes de assistir a série, nós constataremos que é grande, né, muito numerosa, a participação de vários atores profissionais do horror que tem alguma particularidade, alguma história com o gênero, que estão todos aqui, pessoas de diferentes partes do mundo. Xenofobia, racismo são temas que o Del Toro vai trabalhar em alguns momentos, ou pelo menos cutucar, né, apontar para a existência dessas coisas, mas ele está longe de ser um autor, aqui no caso, né, um visionário, no sentido de que ele só vai trabalhar com pessoas, né, do próprio meio, do próprio grupo ao qual ele pertence. Muito pelo contrário. Já em Lot 36, nós percebemos que a série ela tem uma tendência a ser, né, internacional, em termos de elenco. Aqui no primeiro episódio nós encontramos rostos conhecidos, né, como o do Tim Blake Nelson, mas tem o Sebastian Rocher, outro rosto também muito conhecido. Mas a grande surpresa, para mim no caso aqui, foi a Elpidia Carrillo. Vocês lembram dela? A Elpidia Carrillo, ela foi aquela mocinha, né, do primeiro filme da franquia Predator, aquele primeiro clássico com o Arnold Schwarzenegger. Aqui a Elpidia está fazendo uma pontinha, né, ela é uma personagem importante para a história, não tão recorrente ou presente na trama, mas ela faz uma ponta nessa história. E eu tomei um susto quando eu vi, quando eu percebi, me dei conta de fato que era ela. Porque, pessoalmente, Predator, o primeiro filme da série Predador, com o Schwarzenegger, é o meu preferido da franquia, sempre foi. E eu assisti o filme pela primeira vez quando eu era muito, muito pequeno. E assisti o filme várias e várias vezes, né? Ele passou muito na
TV aberta no Brasil. É um clássico, não apenas mundial, mas também da TV aberta, da história da TV aberta brasileira. Passava direto e reto. Então eu cresci assistindo Predator e nunca me esqueci da Elpidia. Mas confesso que de fato eu não mergulhei muito em outros trabalhos dela. Eu nunca tive o hábito de assistir muito também TV americana. Ela trabalhou, né, com TV, tem uma filmografia grande até, com papéis não muito de protagonismo, mas fora Predator eu não via a Elpidia novamente, né? Eu não tinha visto ela novamente e eu tomei um susto, literalmente eu tomei um susto quando eu percebi que era ela. A princípio eu não fui atrás de informações sobre o episódio porque eu não queria tomar spoiler. Normalmente quando eu pego um episódio para ver, eu bloqueio qualquer tipo de informação relacionado a ele. Eu não quero spoiler de nenhum tipo, inclusive nem de elenco. Quando aparece uma atriz ou um ator novo, eu quero ser surpreendido. É parte do prazer de desfrutar uma obra. E quando a Elpidia apareceu, eu tomei um susto, um susto inclusive comigo mesmo, porque eu consegui reconhecê-la. Ela continua uma latina muito bonita. Ela era uma latina bonita e aqui está com seus 61 aninhos, né? E muito bonita ainda para uma mulher de 61 anos, né? Considerando faixas etárias, o que nós esperamos esteticamente de cada faixa etária, ela continua uma mulher muito bonita, expressiva, né? Bem latina. Ela continua muito latina ainda, né? Com aquele inglês todo carregado que nós ouvimos pela primeira vez lá no filme Predator. Foi uma surpresa muito agradável reencontrá-la aqui. E é isso que eu gosto do Del Toro. Ele se lembra de alguns conterrâneos dele que trabalharam, fizeram pontinhas em filmes clássicos, não tiveram oportunidade de serem protagonistas, né, dentro do cinema, do mercado americano, mas em virtude do grau de sucesso de uma obra, né, o quanto ela ficou emblemática para os olhares não apenas dos estadunidenses, mas também de toda a comunidade internacional, como é o caso de Predator, né, uma franquia de sucesso. Figuras latinas, no caso da Elpidia aqui, ela é mexicana, né, como o Del Toro, são figuras que marcam, né, e ele tende a se lembrar de figuras assim. E vê-la no episódio é algo que me deixou muito, muito satisfeito. Teve aquele ar de nostalgia, né, de contato com memórias da infância, mas ao mesmo tempo um pouco de gratificação, um bom sentimento mesmo por poder vê-la de novo, né, já idosa, né, 61 aninhos e reaparecendo aqui. Não sei se vocês assistiram outras obras com a Elpidia, se vocês quiserem recomendar alguma boa para mim, sintam a vontade de fazê-lo nos comentários. Mas foi assim uma grande surpresa ver a Elpidia aqui. Mas enfim, sobre o Gabinete das Curiosidades, é esta a pretensão, né? Pelo menos é o que anuncia o Del Toro. Se ele vai conseguir atingir esse objetivo, eu não sei. Mas ele anuncia que pretende, né, fazer do Gabinete realmente um lugar para curiosidades. E curiosidades, claro, horríveis, né? É uma série voltada para o horror, né? E que pressupõe, claro, levando em consideração quem é o Del Toro, cenas bem mirabolantes, macabras, né? Formas, criaturas bem estranhas. Muito bem. O roteiro em si de Lot 36, Lot 36, Lot 666, o roteiro foi escrito por Regina Corrado, mas a história em si é do Del Toro, é do próprio Del Toro. O Del Toro, não apenas um apresentador, ele é uma espécie também de anfitrião, né? E mente criativa por trás do que será apresentado nessas histórias, embora ele não irá dirigir, estar à frente de todas elas, né? Mas é claro que com os diretores com quem ele trabalhou, com os produtores, é claro que eles tiveram uma conversa entre si, um plano, né? Algo em mente para apresentar essa antologia, porque é de fato que se trata o Cabine de Curiosidades, uma antologia, né? É uma série que a cada capítulo, cada episódio vai apresentar uma história diferente, numa estética diferente, né? E, espero eu, com elementos culturais também muito diferentes, formas diferentes de apresentar e apreciar o horror como um todo.
O formato antológico ele é bem antigo e, como já falei em outros momentos, em outros vídeos relacionados a antologias no meu canal, é um formato muito complicado de se trabalhar, muito em virtude do tempo para apresentar uma história, uma coisa que inclusive é um dos grandes problemas desse episódio aqui, Lote 36, que ele tem boas ideias, mas a execução dele não foi assim muito boa, muito satisfatória, vou falar isso um pouquinho mais à frente. Mas o formato antológico lida com esse limite de orçamento, tempo, condução, o modo como você conta rapidamente uma história com meio, né, com começo, meio e fim, de maneira satisfatória, fluida. Há um certo cansaço também na maioria das antologias, porque algumas histórias são boas, mas outras não são tanto assim, né? Então o filme antológico como um todo ele acaba não sendo 100% muito bom, salvo raras exceções, claro, né? Tem alguns filmes, algumas antologias que são maravilhosas, né? Como Creepshow, como Black Sabbath do Mario Bava, para citar alguns exemplos. Mas o formato como um todo ele é complicado de trabalhar, né? Porque é esperado que haja quedas em termos de qualidade de um episódio de uma história para outra, principalmente também quando nós trabalhamos com muitos profissionais, né? Pessoas que também têm seu desejo de autoria, de colocar sua marca em uma determinada obra, né? No caso aqui será um determinado episódio, e não necessariamente a visão do diretor vai estar assim tão próxima ou em concordância com a do Del Toro. Então, eu imagino que, né, que nem todos os episódios serão muito bons, não. O Lote 36, ele tinha tudo para ser muito bom, porque do ponto de vista conceitual, em termos de apresentação de ideias, ele foi muito bem conduzido. Eu gostei das ideias do Del Toro aqui, do tipo de apresentação que ele fez, levando em consideração apenas um acontecimento, né, um fato pessoal da vida dele. O que o inspirou a escrever esse episódio foi um acontecimento, né, uma situação onde ele descobriu que uma unidade de armazenamento dele, né, estava sendo vendida, né, e ninguém avisou. Ninguém o avisou que isso seria feito. É claro que depois de trabalhar com muitas coisas, né, com muitos trabalhos, muitos projetos, um diretor ou um produtor sempre tem esses armazéns, é proprietário de algum armazém. Essas coisas que são usadas em filmes, elas são vendidas, né, em leilões, mas nem tudo acaba indo, vira peça de museu ou uma peça de grande valia. Muita coisa é descartada. Grande parte dos trabalhadores também, né, os produtores, elenco, eles pegam algumas coisas e levam para casa, mas muita coisa sobra mesmo. Inclusive tem muita coisa, inclusive esqueletos, né, de alguns objetos engenhosos, né, acabam sendo reaproveitados para outras obras. Então, um investimento em filme, nem tudo é descartável. Tem muita coisa que fica guardada, empoeirada em algum lugar. E é justamente nesses lotes, nesses armazéns. O Del Toro partiu de um caso da vida dele, né, de uma venda de coisas de uma unidade de armazenamento sem prévio aviso. Ele foi surpreendido por um caso assim. E ele coloca uma personagem, que é justamente a personagem da Elpidia, nesse lugar, a Milha, né, uma latina, onde um militar amargurado, né, na verdade um ex-militar amargurado, que está com dívidas até o pescoço, o Nick, acaba se tornando proprietário desse armazém depois de conseguir os móveis, né, todas as bugigangas que estavam lá dentro, em um leilão. O proprietário do lugar, pelo menos o gerente do lugar, né, um sujeito chamado Eddie, ele tentou entrar em contato com a Milha, não a encontrou porque supostamente ela tinha mudado de endereço, e por falta de pagamento do aluguel do lugar, né, do armazém, de contato, ele acabou leiloando tudo o que tinha lá dentro e o Nick acabou sendo o comprador, esperando conseguir coisas valiosas lá dentro para assim quitar a dívida que estava sobre ele. O cobrador, no caso, certamente era alguém barra pesada, até porque enviou um cara para dar uma martelada na cabeça dele, né?
como nós vemos no episódio como um todo. Mas enfim, o que o Del Toro vai trabalhar é essa ansiedade, né, de ter as suas coisas perdidas. Mas também, como ele coloca muito assertivamente, né, muito pontualmente no começo, na introdução que ele faz ao episódio, armazéns guardam coisas as quais nós tendemos a esquecer, né? Quando nós temos muitas tranqueiras, muita tralha, não temos espaço para elas e enfiamos elas em algum outro lugar, é claro que no momento que nós começarmos a procurar desenterrar coisas, né, tirar a poeira do lugar em si, nós vamos encontrar mais coisas do que provavelmente nós estávamos nos lembrando, imaginando que iríamos encontrar. E ele fala sobre coisas do tipo, né, segredos, né, pecados, coisas as quais nós não gostaríamos de lembrar, né, podres do passado. E como é uma série de horror, o episódio pressupõe-se ser de horror também, é claro que nós vemos muitas coisas estranhas dentro desse lote. Inclusive, quando nós levamos em consideração o marco temporal dele também. O proprietário dele, que faleceu, era um senhor de idade, né? Ele abriu esse lote desde 1945. Com a morte dele, supostamente quem ficaria responsável por esse lote, ou herdaria esse lote, seria a personagem da Amelia, né? Mas o Nick acabou conseguindo o lote pelos meios que eu acabei de mencionar há pouco. O lote ele foi aberto desde 1945, se vocês se lembram muito bem, foi o ano onde a Segunda Guerra terminou. O cara, além de lidar com objetos, né, rituais, coisas relacionadas ao ocultismo, o cara era nazista. Então, a Amelia, claramente, né, considerada pelo Ed uma boa mulher, parece que ela não é assim tão boa como o Ed acredita que ela seja, não, né? Na verdade, aqui nesse episódio, nem todo mundo parece ser o que é. Na verdade, eu diria que não tem gente boazinha aqui. Na verdade, basicamente todos os personagens são um pouco desgostáveis, em virtude da natureza daquilo que eles lidam, em virtude das próprias posturas que eles têm, né? Visão de mundo, tratamento, relação que eles têm com as pessoas. E no caso da Amelia, por exemplo, uma mulher que apenas no intuito de conseguir, né, o que supostamente a pertence, também, né, ao descobrirmos que tipo de material tem dentro daquele lugar, que tipo de fotografia tinha lá dentro, dá a entender também que, mesmo sendo latina, mesmo não sendo né, uma pessoa que seria considerada ariana entre os nazistas, claro, ela seria morta, obviamente ela seria extirpada, sendo latina, mas mesmo assim ela sabe daquilo que tem ali dentro, né? Tem alguma relação com aquele tipo de material. Então também não é uma pessoa totalmente confiável, não é uma pessoa assim, né, tão inocente, se nós pararmos para pensar, refletir sobre a questão. Mas mesmo assim, né, a pessoa mais odiosa do episódio é com certeza o seu protagonista, que é o personagem que é interpretado pelo Tim Blake Nelson, o próprio Nick, porque além de ser um militar ressentido, que teve fracasso, né, na profissão, a esposa o deixou, e dá para entender muito bem porque a esposa o deixou, que cara babaca esse sujeito. Hoje ele está com dívidas até o pescoço, tentando se dar bem às custas de outras pessoas, né, da desgraça de outras pessoas. Independente de quem é a Amelia, ele foi bem sacana, né, não deixando ela entrar em contato com peças que não seriam assim de tanto valor para ele, né, como por exemplo o álbum de fotografias, onde ele viu as fotos nazistas, enfim. Ele não é um sujeito de boa índole, não. Inclusive o Del Toro toca em pontos considerados xenofóbicos no episódio, no modo como o próprio Nick trata a Amelia, né, quando ela vai pedir para ele para pegar algumas coisas que possivelmente não seriam de grande valor para ele, como fotos, né, roupas, coisas assim, né? E ele fala com ela em um tom bem xenófobo mesmo, né? Ele usa expressões como o meu país, né? Minha língua, você não fala a minha língua direito, né? Vadia, idiota. Ele é bem grosso com ela, bem grosso com ela. E nós vemos claramente tons ali, né, de xenofobia, de racismo. Depois, quando ele tem uma conversa com o Ed, que é um personagem inclusive negro, né, o gerente
do armazém, que cuida do negócio por ali. Eles têm uma breve conversa onde fica também há um indicador ali de que quando o Ed diz para ele que ele não era o único que teve fracassos na vida, que estava em uma situação difícil, né? O Ed dá a entender também que havia racismo dentro do pelotão, no qual os dois fizeram parte no passado. E provavelmente o pelotão, pelas falas, né, por aquilo que tudo indica, quem comandava aquele pelotão era o Nick. O Nick fala, né, no meu batalhão todos eram verdes. Ou seja, ele está dizendo que não tinha racismo ali. Mas isso 3 minutos, 5 minutos depois de tratar a Amelia, né, lá fora do armazém com racismo, com xenofobia. Nós vemos de novo a hipocrisia aqui, né? Ele não é um personagem gostável, longe de ser um personagem gostável. Na verdade, esse episódio, no caso, né, não tem nenhum personagem gostável, de fato. Isso atrapalha um pouco qualquer tipo de sentimento que nós possamos ter por alguém, né? Empatia que nós possamos desenvolver por qualquer um dos envolvidos. É um problema. Mas como se trata de antologia, né, episódios rápidos, sem grandes pretensões, né, não creio que, de todo modo, faria muito diferença não se fosse um personagem de boa índole conseguindo os objetos que estavam ali dentro do armazém. É bom também, né, ter um crápula agindo, porque o sabor também do pagamento, né, daquilo que ele recebe, daquilo que ele colhe depois de tudo que ele plantou, acaba sendo também um pouco gratificante. Eu tenho um coração peludo, eu não gosto muito de gente crápula não, e aquelas que se dão mal em filmes de horror eu tô nem aí. Bem, pois bem, uma coisa que eu não tinha falado sobre o Del Toro, e sobre o formato antológico também, é que esse hábito, né, esse gesto de apresentar cada episódio é muito análogo ao que o Alfred Hitchcock fez lá na década de 60. Tinha uma série de TV, né, um programa de TV chamado The Alfred Hitchcock Hour, que também tinha esse formato ontológico de histórias. É um formato de 1962. E o Alfred Hitchcock também fazia, né, apresentações desse programa. Ele apresentava, introduzia cada episódio desse programa. O Del Toro aqui introduzindo The Lot 36 e os demais é uma espécie de homenagem também, né, a esse tipo de movimento, de introduzir, ter um anfitrião, e um anfitrião, né, um grande figurão, né, uma pessoa respeitável do horror, para dar propriedade, né, ao que nós veremos. Lembro que um filme que eu já mencionei aqui na minha fala, o Black Sabbath, no ano seguinte, 1963, ele não, também é uma antologia, né, aquele filme, excelente filme do Mario Bava, que inclusive inspirou a banda de heavy metal, né, o nome da banda de heavy metal, Black Sabbath. Ele não tem essas apresentações em cada segmento, mas o Boris Karloff também abre o filme, né, narrando, apresentando, introduzindo o que virá, e ele fecha depois o filme. É um movimento bem interessante, bem old school, clássico, né, de apresentadores de antologias. E sempre nomes grandes, né? Aqui o Del Toro, mas lembrando, Hitchcock e Boris Karloff. Boris Karloff é uma lenda do horror, né? Do horror clássico, dos filmes da Universal principalmente. Então, era um ponto que eu não podia me esquecer também de mencionar. Mas sigamos. O dono do lote, como falei, ele abriu o lote em 1945. E claro que segredos, pecados, né, podres, como o Del Toro dá a dica, né, deixa no ar a questão já na introdução, isso se comprova. Ele mantinha alguma coisa estranha, né, escondida dentro daquele lote. E é claro que eu não vou falar muito a respeito para não dar spoiler aí para quem não assistiu. Mas depois que uma morte súbita vem para pegá-lo, né, pegar esse nazista, o lote fica abandonado, supostamente abandonado, porque nem tudo fica abandonado por muito tempo, né? Sempre quando alguém morre, sempre quando alguém deixa seus pertences, né, seus objetos materiais para trás, o que mais aparece, obviamente, são urubus. O que nós temos no episódio, de certo modo, é isso, urubus. Urubus por motivos, né, com intenções diferentes, com backgrounds diferentes. A Amelia, ela teria direito em algumas coisas ali
dentro daquele lugar? Sim, mas eu imagino que talvez nem todas, porque o que estava escondido ali era algo muito sério, né? Como vocês perceberão, verão. E se ela não teve acesso, contato com isso anteriormente, é claro que o velho nazista lá, né, não queria, não desejava que assim fosse. O Urubu Nick quer vender tudo e tirar uma grana. E ao descobrir, né, uma mesa supostamente realizada, própria, né, com madeira própria, grafias próprias para sessões espíritas muito específicas, né, as pessoas que ele tentou entrar em contato para fazer algum dinheiro, né, fazer algum lucro com os objetos, né, disseram para ele, né, a princípio uma mulher, ela disse para ele que eram objetos muito mais caros, muito mais interessantes, que tinham a pessoa certa para entrar em contato. Ele acaba descobrindo mais coisas a respeito desses objetos, né, dessa mesa em si. Inclusive a mulher descobre um truque, né, um mecanismo secreto onde a mesa também abria lateralmente e dentro dela haviam 3 tomos de demonologia, né, conjuração de demônios, aprisionamento de demônios. E um tomo, no caso, estava faltando. E caso Nick conseguisse o 4º tomo, o personagem do Sebastian Rocher, o Roland, se comprometeu a pagar a ele, pelo 4º tomo e também os outros 3 restantes, a quantia de $300 mil. Para quem estava devendo 12 mil, é bem mais dinheiro do que o esperado, por aquelas tranqueiras coisas que ele não sabia que iria encontrar dentro do armazém. E o cara cresce o olho naquilo mesmo sabendo da natureza das coisas que estavam lá dentro, né? Bem, quem procura acha. Eu não vou contar muito o que tem lá dentro, o que é encontrado e o que exatamente acontece no fim do episódio, sem spoilers nesse sentido. Mas de modo geral, o que é encontrado dentro do armazém tem 2 tipos de tratamentos. Um tratamento que é mais do campo prático, né? São efeitos especiais práticos, maquiagem protética de fato, mas há uma mistura, há um hibridismo ali, né? Porque tem efeito prático, contém efeito prático, como tudo, a maior parte das obras do Del Toro tem esse aspecto orgânico muito presente a elas, que eu gosto muito inclusive, né? É parte também do trabalho do Navarro investir nesse sentido. Mas não tem só efeitos práticos não, há muita ajuda também de CGI, então encontramos ambas as coisas. Há um acento maior em efeitos práticos em alguns momentos e CGI em outros, quando o que é de fato demoníaco que estava repousando ali se manifesta. A coisa é tão grotesca, embora não muito original, né? No que diz respeito a tentáculos, eu acho que horror e tentáculos nas mais variadas formas de mídia é uma coisa bem clichê, bem antiga, né? Enfim, para animar aquela coisa, é claro que seria necessário um pouquinho de tecnologia, e de fato isso é usado. Mas, embora os conceitos não sejam assim tão novos, né, tão inovadores e tal, nem mesmo os recursos utilizados para fazer com que aquela coisa grotesca seja animada, visualmente ainda é algo agradável. Não é de última geração, não é uma série com um grande investimento assim, né? Mas naquilo que foi investido, o resultado é muito agradável. Querendo ou não, o que é mais atrativo, mais esteticamente chamativo em trabalhos do Del Toro, de maneira geral, são peças, elementos do cenário, algo que de fato atrai o nosso olhar, e aquilo que há de fantástico, né, de sobrenatural, ou que diz respeito a coisas místicas ou improváveis, é algo que funciona como um complemento. Quando nós olhamos, por exemplo, para a criatura, não é a criatura em si que se destaca, não só, mas todo o ambiente, né? Aquela alcova, aquela passagem secreta que se revelou lá dentro do armazém, né? O que havia marcado no chão, todo o aspecto estético do ambiente contribui para isso. Então é uma junção das coisas.
o orgânico na maior parte do tempo, mas também o CGI, né, naquilo que não dá para fazer apenas com material, maquiagem prática, né. Enfim, o trabalho do Navarro aqui, ele é bem satisfatório mais uma vez. Ele trabalha muito bem com o Del Toro, os dois conversam muito bem artisticamente falando. Não apenas com o Del Toro, né? Ele também trabalhou muito bem com o Robert Rodrigues, outro diretor latino muito bom também, né? Autor de obras como Desperado, From Dusk Till Dawn, Sin City, Machete. O Navarro ele é muito bom. E mesmo que não seja algo inovador, muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver no campo demonológico ou sobrenatural, em vários filmes do cinema, ainda esteticamente é algo chamativo. Bem, mas como eu falei, o episódio não é perfeito. Não é perfeito. Na verdade, eu não gostei muito dele não. Elogiei muita coisa, né? Falei bem sobre aqueles que foram autores de fato, né? Construtores do capítulo. Mas, como um todo, eu não gostei de Lot 46. Muito pelo contrário. Eu achei que as ideias do Del Toro são muito boas. E o episódio ele estava sendo bem construído. Estava sendo bem ambientado. Os personagens estavam sendo muito bem apresentados, com contexto. Coisas interessantes, né? Havia um desenvolvimento ali em progressão. A lore, né, o que é mitológico, o que é informativo em relação aos eventos, os objetos, tudo estava muito interessante. Eu fiquei muito interessado no episódio e nem vi o tempo passar. Só que, por se tratar de uma antologia, e como antologia, recai, né, nós encontramos aquele problema que eu mencionei que costuma aparecer: tempo, narrativa, forma de conduzir. Eu penso que Lot 46, do jeito que está, apenas com 40 e poucos minutos, o formato atrapalhou, porque o começo e o meio são muito bem desenvolvidos, mas quando nós chegamos no fim, tudo acontece de forma muito abrupta, e até mesmo com comportamentos muito estúpidos dos envolvidos, que no caso aqui é o Nick e o Roland. O Nick, principalmente, ele age de uma forma muito estúpida, e também, né, muito em virtude também do seu ceticismo. Mas para um capítulo que estava sendo bem contado, narrado, ambientado, havia uma história muito contínua, de repente chegou a hora de acabar, vocês me entendem? Sabe quando bate aquele relógio e indica está na hora de acabar? Aquele sinalzinho vermelho, né, começa a piscar? É isso, né? A história estava sendo muito bem desenvolvida, interessante. Eu estava muito interessado pessoalmente, mas o tempo corre e o tempo acabou. Não havia muito mais tempo para criar uma ambientação mais coesa, mais fluida e não tão espontânea assim, abrupta como aconteceu no final, né? O episódio ele acaba abruptamente. O Navarro, a Regina Corrado e o Del Toro, eles escolhem inserir muitos elementos, informações no princípio e na metade do episódio, né, para contextualizar, mas quando a coisa chega no seu clímax, é muito rápido. Não tem muito tempo para desenvolver aquilo. Então acaba sendo uma história com um meio muito bom, uma introdução razoável, o meio, né, o desenvolvimento para onde as coisas vão, é o que de fato mais interessa aqui, é mais atrativo, eu acredito, eu pelo menos avalio assim, mas o final é insuficiente para todo aquele construto, preparação que foi feita pelo Del Toro previamente. É uma questão de limite, não é uma questão de a história é ruim, não há algo proveitoso com o que está sendo apresentado aqui. Não são conceitos novos, mas a história em si ela aparentava estar sendo bem construída, mas o formato não permite. Se Lot 46 fosse apresentado, por exemplo, em um filme curto, de 1h20, 1h30 no máximo, eu acho que teria sido muito, muito melhor. Mais interessante, mais proveitoso de algum modo. Teria ficado, eu acho que melhor do que ficou esse episódio, né? Mas a questão é que o formato limita muito as pretensões que o Del Toro teve
com esse trabalho aqui, né? Com essa pequena história que ele escreveu. Então, talvez no papel, a experiência, a leitura, talvez ela seja muito mais satisfatória do que aquilo que nós vemos de fato sendo representado em live action. Eu pelo menos imagino que sim. O autor escreve bem, tem boas ideias, mas é aquele problema, muitas obras têm boas ideias, mas a execução não é assim tão satisfatória. Para mim, Lot 46 não foi. Vejamos, né, os outros episódios, os outros contos, as outras direções, como isso vai ser conduzido. Mas aqui, para mim, o pecado foi esse. Não foi nem tanto os conceitos, que não são inovadores, mas ainda interessantes pela forma como eles foram apresentados, mas sim a execução, né, o tempo que tinha para fazer e a maneira como Del Toro e Navarro administraram esse tempo. Acabou muito abruptamente e, como foi abrupto, né, muito acelerado, com os personagens fazendo coisas que nós sentimos que não são muito naturais, né? É mais fruto de uma necessidade. É isso, basicamente é isso que eu tinha para falar. Grato àqueles que ouviram, chegaram até aqui e, como sempre, minhas tradicionais saudações corvides.